Você já parou para ouvir o eco que certas histórias deixam em sua vida, percebendo com assombro que, embora os rostos mudem, o enredo da dor permanece exatamente o mesmo? Existe uma angústia silenciosa que nos visita nas madrugadas, aquela sensação de que acabamos de sair de um relacionamento difícil apenas para, meses depois, nos descobrirmos vivendo a mesma dinâmica de abandono ou desvalorização, apenas com um nome diferente. Muitos de nós carregamos, quase como uma superstição secreta, a crença de que esses encontros são frutos do acaso ou de um destino cruel que insiste em nos punir, mas precisamos olhar para isso com a coragem da clareza. Cláudio Naranjo, com sua sabedoria que unia a psiquiatria à profundidade espiritual, nos convida a despertar para uma verdade dura e libertadora. Nós não nos apaixonamos aleatoriamente, e não existe coincidência na arquitetura do nosso sofrimento emocional. O que chamamos de química ou destino é muitas vezes o magnetismo da nossa própria neurose, operando em silêncio absoluto nos bastidores da mente. Em nossa cegueira inconsciente, nós não encontramos pessoas. Nós contratamos atores que sabem encenar perfeitamente o roteiro da nossa dor infantil, pois a alma ferida busca desesperadamente alguém que saiba tocar na cicatriz exata que ainda não foi curada. É como se carregássemos um script invisível no bolso e, ao entrarmos em uma sala cheia de gente, ignorássemos todos aqueles que nos ofereceriam paz para sermos magneticamente atraídos justamente por aquele único ser capaz de confirmar nossas dores mais antigas. Isso não é má sorte, é uma precisão cirúrgica do seu inconsciente buscando recriar o cenário onde a ferida original foi feita, na esperança infantil e trágica de que desta vez o final seja diferente. Precisamos compreender, sob a luz da neurociência trazida por Gabor Maté, que a nossa mente foi treinada a confundir segurança com familiaridade, criando uma armadilha biológica da qual é difícil escapar sem consciência. Para o seu sistema nervoso, moldado talvez em um lar onde o amor vinha misturado com crítica ou ausência, o que é conhecido é interpretado como seguro, mesmo que seja doloroso e destrutivo. Se o afeto na sua infância tinha o gosto amargo da rejeição ou a frieza da distância, suas células buscarão inconscientemente parceiros que recriam esse mesmo ambiente emocional, porque essa é a única linguagem de vínculo que o seu corpo aprendeu a falar. Nós corremos em direção ao fogo, não porque gostamos de nos queimar, mas porque o calor daquele incêndio nos lembra, tragicamente, a temperatura do nosso lar original. É aqui que o ego entra, não como o vilão arrogante que costumamos imaginar, mas como um eficiente gerente de elenco ou uma estrutura defensiva que Cláudio Naranjo chamava de caráter. O ego precisa validar suas crenças limitantes para continuar existindo, e para isso, ele seleciona no mundo as pessoas que confirmam as teses dolorosas que você escreveu sobre si mesmo quando era apenas uma criança vulnerável. Se você acredita lá no fundo que não é digno de ser amado ou que precisa salvar a todos para ter valor, seu ego trará para a sua vida pessoas que farão você se sentir indigno ou sobrecarregado, apenas para que ele possa dizer: "Viu? Eu tinha razão." O ego busca fora a confirmação da dor que carrega dentro, usando o outro como um espelho para suas próprias convicções de falta e solidão. Essas paixões do eneagrama, seja o orgulho, a luxúria, a avareza ou a vaidade, atuam como filtros potentes e espessos sobre nossos olhos, impedindo-nos de ver a realidade crua de quem está à nossa frente. Nós não vemos a pessoa real com suas limitações e perigos. Vemos uma tela em branco, onde nossa neurose projeta exatamente o que deseja consumir para se manter viva. Essa cegueira nos faz confundir a intensidade da dor com a profundidade do amor, nos fazendo acreditar que a ansiedade da incerteza é paixão, quando na verdade é apenas o sistema de alerta do corpo gritando diante de um padrão antigo que se repete. A paixão, nesse sentido, é uma distorção que nos impede de ver que o perigo não é um acidente, mas uma escolha inconsciente da nossa estrutura de defesa. O objetivo final dessa atração, e esta é talvez a ideia mais chocante que precisamos acolher hoje, é que o ego atrai essas pessoas para destruir a possibilidade de você ser real. Enquanto você estiver ocupado sofrendo, performando,
Tentando consertar o outro ou mendigando afeto, você permanece adormecido na performance da personalidade, completamente distraído de sua verdadeira essência. Essas relações funcionam como um anestésico que nos mantém longe do despertar, presos em um ciclo de destruição que impede o nascimento do nosso eu verdadeiro. Hoje, vamos desvendar os 5 arquétipos que seu ego contrata para sabotar sua paz. Não para acusar você, mas para que, ao enxergar a engrenagem, você possa finalmente demitir esse elenco e começar a escrever uma nova história. Vamos adentrar agora na galeria de espelhos da alma, onde cada rosto que nos fere é, na verdade, um reflexo distorcido de uma necessidade nossa que clama por cura. O primeiro arquétipo que o ego costuma convocar para o palco da nossa vida é o que chamamos de o invalidador sutil, uma figura que não carrega armas visíveis, mas que opera através da erosão lenta e constante da sua autoconfiança. Este tipo de pessoa não te ataca com gritos ou ofensas diretas, o que tornaria a defesa mais fácil. Ao contrário, ele chega disfarçado de mentor ou amigo preocupado, oferecendo críticas construtivas que, gota a gota, corroem a base da sua autoestima. Ele é o espelho da indignidade que atrai, magneticamente, aquele ego que acredita que precisa melhorar infinitamente para ser digno de amor. Se você carrega traços perfeccionistas ou uma melancolia de fundo que sussurra que há algo defeituoso em sua essência, você abrirá a porta para o invalidador, pois ele confirma a suspeita secreta de que você, de fato, nunca é o suficiente. A neurociência explica essa dinâmica perversa através do ciclo de esforço e recompensa intermitente. O invalidador às vezes oferece um elogio brilhante, uma migalha de afeto que inunda seu cérebro de dopamina, apenas para retirar esse afeto logo em seguida. Isso gera um vício químico semelhante aos jogos de azar, transformando você em alguém que trabalha incessantemente, exausto e confuso, pela aprovação de quem jamais a concederá plenamente, preso em um ciclo de gaslighting onde você começa a duvidar da própria percepção da realidade. Antes de avançarmos para os próximos perfis, é crucial compreendermos por que caímos nessas armadilhas com tanta facilidade, explorando o que chamamos de teoria do vínculo traumático. Existe um erro invisível que muitos de nós cometemos ao navegar pelas águas profundas dos relacionamentos. Acreditamos que a intensidade da angústia, a dor no peito e a saudade devoradora são medidas de um amor verdadeiro e profundo. Cláudio Naranjo nos alertava sobre o amor patriarcal, um amor condicional e baseado em desempenho, que é o oposto do amor do ser. Nós fomos treinados a confundir a ativação de feridas de abandono com paixão. Quando encontramos alguém que nos rejeita ou nos trata com frieza, nosso sistema de apego ferido entra em alerta biológico, interpretando a distância do outro como uma ameaça à nossa sobrevivência. O corpo é inundado por adrenalina e cortisol, o coração dispara e as mãos suam, e tragicamente, nossa mente romantiza essa resposta de luta ou fuga, chamando-a de química ou borboletas no estômago. O que sentimos não é o encontro de duas almas, mas o choque de dois traumas buscando resolução, uma biologia que grita por segurança em um deserto emocional. Nesse cenário de carências, surge o terceiro arquétipo, o vampiro da ajuda, aquele que atua como um buraco negro de necessidade. São pessoas que parecem viver em uma crise perpétua, onde o mundo está sempre contra elas e a sorte nunca chega, exigindo de você um suporte infinito, horas de escuta e energia vital, mas que, curiosamente, nunca tomam medidas reais para mudar suas próprias vidas. Segundo a sabedoria do Eneagrama, esse perfil é um ímã irresistível para os egos fixados no orgulho, aqueles que inconscientemente precisam se sentir indispensáveis e moralmente superiores para validar sua própria existência. O vampiro da ajuda sustenta a sua fantasia de ser o salvador, o forte, aquele que aguenta tudo, enquanto drena silenciosamente sua libido e ocupa o espaço sagrado que você deveria usar para o seu próprio florescimento. Precisamos ter a coragem de encarar uma verdade dura. A ajuda que impede o outro de crescer e assumir a própria responsabilidade não é amor,
É uma forma de controle neurótico e uma falsa generosidade que mantém ambos presos em uma dança de dependência e estagnação. Essa dinâmica nos leva a um questionamento mais profundo sobre a ilusão da cura através do outro. Um mito persistente de que encontrar o parceiro ideal preencherá o vazio existencial que carregamos. Ken Wilber descreve isso como o projeto Atman, a tentativa desesperada e fadada ao fracasso do ego, de encontrar a infinitude e a plenitude divina através de objetos finitos e falhos, como são os seres humanos. Nós tentamos usar o outro como um tampão para o buraco que sentimos na alma, buscando fora o que só pode ser encontrado no silêncio interior. A cura real começa quando invertemos o foco da nossa lanterna. Em vez de perguntar obsessivamente por que ele é assim, mas devemos perguntar: que parte de mim se sente em casa com esse tratamento? É necessário investigar qual vazio em nós se encaixa tão perfeitamente na toxicidade do outro, pois só atraímos aquilo que, de alguma forma, ressoa com a nossa frequência interna de dor ou carência não observada. E se o vazio busca preenchimento, o ego, que se sente pequeno muitas vezes, busca o brilho ofuscante do quinto arquétipo, o narcisista carismático. Estas são pessoas sedutoras, grandiosas e aparentemente brilhantes, que chegam iluminando o ambiente e prometendo nos elevar apenas por estarmos ao lado delas. Elas atraem o ego dominado pela vaidade, aquele que busca valor através da associação externa e que vive vicariamente através do sucesso do outro, como se a luz alheia pudesse curar a própria escuridão. Mas o custo dessa transação é a aniquilação da sua individualidade. Você se torna um acessório, uma extensão do ego deles, existindo apenas enquanto serve como um espelho de adoração. A lição brutal aqui é aceitar que o narcisista não vê você como um ser humano completo, mas vê a utilidade que você tem para a manutenção da autoimagem dele, e reconhecer isso é o primeiro passo doloroso para recuperar a sua dignidade perdida. Toda essa exposição contínua a dinâmicas tóxicas não deixa marcas apenas na alma, mas altera a própria arquitetura do seu cérebro, o que nos leva à neurociência do abuso invisível. A exposição crônica à invalidade, à incerteza e ao caos emocional sequestra a sua amígdala, o centro de detecção de ameaças do cérebro, mantendo-a em um estado de hipervigilância constante, ao mesmo tempo em que atrofia o hipocampo, dificultando a regulação emocional e a memória. O estresse contínuo inunda seu corpo de cortisol, criando um estado inflamatório que bloqueia a sua intuição e a sua clareza mental, tornando fisicamente difícil dizer não ou sair da relação. Por isso, precisamos aprender a fazer um exercício prático de calibração. Aprender a ler os sinais viscerais do corpo, o nó na garganta, o peso no estômago, a tensão nos ombros, como alertas de perigo precisos, que chegam muito antes que o seu intelecto tente racionalizar ou justificar o comportamento do outro. Muitas vezes, porém, não é o brilho que buscamos, mas a distração, e é aí que entra o caótico e imprevisível, aquele que traz drama, altos e baixos extremos e uma sensação de vida perigosa. Esse perfil atrai os egos que estão desconectados da própria essência e sentem um vazio insuportável, o que Naranjo chamaria de inércia psicoespiritual ou assédia. O caos do outro serve como uma droga potente para não termos que enfrentar a nossa própria apatia ou falta de sentido. Nós caímos na armadilha de confundir ansiedade com excitação, acreditando que a instabilidade é o único momento em que nos sentimos verdadeiramente vivos. Mas a verdade oculta que precisamos sussurrar para nós mesmos é que quem busca paz na alma não tolera drama na vida. Se toleramos o caos é porque, em algum nível profundo, estamos viciados na adrenalina do conflito para evitar o encontro aterrorizante com o silêncio de nós mesmos. Outra figura que povoa esse teatro das sombras é o mestre da culpa, aquele que sutilmente faz você sentir que tudo é sua responsabilidade e que você nunca faz o suficiente, independentemente do quanto se esforce. Baseado na psicologia dos eneatipos, nós projetamos nossa autoridade interna punitiva, o nosso próprio juiz severo, nessas figuras externas, submetendo-nos a elas
porque já nos submetemos internamente ao nosso tirano interior. Você passa a vida em um tribunal perpétuo, se explicando e se desculpando, tentando provar sua inocência para alguém que precisa que você seja culpado para manter o poder sobre a relação. A única ação de ruptura possível é parar de se defender. O silêncio digno diante de uma acusação injusta é o que quebra o pacto neurótico, pois quando você não aceita a projeção, ela retorna inevitavelmente para quem a enviou. Por fim, encontramos o arquétipo do indisponível, aquelas pessoas emocionalmente fechadas, ambíguas ou comprometidas, que oferecem apenas migalhas de afeto e nos mantêm em um estado de fome constante. Isso atrai o ego que precisa da conquista para sentir poder, comum nos tipos instintivos e luxuriosos do eneagrama, ou aquele ego que carrega a crença limitante de que o amor só tem valor se for difícil e conquistado com suor. Gabor Maté nos ensina que perseguimos o indisponível para tentar inconscientemente mudar o final da história triste com nossos pais distantes, na esperança mágica de que, se conseguirmos fazer essa pessoa fria nos amar, seremos finalmente curados. Mas a consequência imediata é a autoabolição. Você se molda, se diminui e se contorce para caber nas frestas estreitas da vida de alguém que simplesmente não tem espaço para a imensidão que você é. Diante de todo esse elenco, a pergunta que resta é: como demitir o elenco do ego? A resposta reside na morte do personagem que você interpreta, seja a vítima, o salvador ou o juiz, pois sem o seu papel complementar, o roteiro do outro perde o sentido. Pela lei da ressonância, precisamos entender que não atraímos o que queremos mentalmente, mas sim o que somos em frequência vibracional. Ao mudar sua vibração de carência para presença e integridade, os predadores perdem o interesse porque não encontram mais onde se enganchar. O teste final é a solidão, ou melhor, a solitude. A capacidade de estar só consigo mesmo é o único antídoto real contra a atração por preenchedores de vazio. O caminho envolve 3 etapas sagradas: a soberania de reconhecer o padrão sem ilusões, a compaixão de sentir a dor original do abandono sem anestesia e a dignidade de estabelecer limites sem raiva, pois o limite dado com serenidade é a verdadeira declaração de liberdade da alma. Chegamos agora ao limiar de uma nova compreensão, onde a dor deixa de ser um castigo e se revela como um mapa sagrado de retorno à nossa própria essência. Cláudio Naranjo, em sua vasta sabedoria sobre a alma humana, não nos abandona no diagnóstico das nossas feridas. Ele nos oferece a chave dourada da transmutação. Para parar de ser destruído por esses encontros, precisamos empreender a jornada da virtude como o único antídoto real para a paixão que nos escraviza. A cura não vem de encontrar alguém que não nos machuque, mas de desenvolver em nós a qualidade exata que a nossa carência busca desesperadamente fora. Se a sua paixão é a ira que atrai o conflito, a sua cura reside na prática devocional da serenidade. Se é o orgulho que busca a dependência alheia, a liberdade está na humildade de reconhecer suas próprias necessidades. Se é a vaidade que clama por aplausos, o remédio é a veracidade de ser quem você é, sem máscaras. O antídoto para o veneno do relacionamento tóxico não está na mudança do outro, mas na alquimia silenciosa e profunda da sua própria alma, onde você aprende a se dar aquilo que sempre mendigou. Essa transmutação exige de nós uma coragem radical, talvez a maior de todas: a aceitação da nossa responsabilidade na dança da dor. Precisamos olhar para a nossa história e admitir que ninguém nos faz nada sem o nosso consentimento vibracional. Nós participamos ativamente da música, seguramos a mão do monstro e permitimos que ele entrasse, muitas vezes porque o medo de caminhar sozinhos na escuridão do nosso próprio vazio era muito maior do que a dor de sermos feridos acompanhados. Reconhecer isso não é culpa, é empoderamento espiritual. Pois se fomos nós que, através das nossas feridas não curadas, assinamos esses contratos invisíveis, somos também os únicos que possuímos a autoridade irrevogável para rasgá-los e encerrar o espetáculo. Neste ponto de virada, as palavras de John Welwood ressoam como um farol, convidando-nos a abandonar a fantasia infantil do parceiro perfeito e a abraçar o conceito de relacionamentos conscientes.
Precisamos deixar de usar o outro como massa de manobra para tapar nossos buracos existenciais e começar a encarar o relacionamento como um fogo purificador, um espaço sagrado onde nossas imperfeições são trazidas à luz não para serem julgadas, mas para serem curadas pelo amor da verdade. O outro deixa de ser sua salvação ou sua perdição e passa a ser apenas um espelho fiel. E quando a imagem refletida é compreendida e integrada, o espelho perde sua função, e você pode finalmente agradecê-lo e seguir seu caminho com leveza e gratidão, livre da necessidade de repetição. Eu convido você, neste momento de quietude, a retirar a sua energia de tudo o que está lá fora. Pare de tentar consertar o narcisista. Pare de tentar aquecer o indisponível. Pare de tentar acalmar o caótico. Volte toda a sua potência para dentro, para o santuário do seu próprio ser. Quando você se torna real, quando a sua frequência vibra na integridade da sua própria presença, o falso não consegue mais encontrar ganchos em você, e a luz da sua consciência queima os contratos antigos sem esforço, apenas por você ser quem é. A paz que você tanto busca não será encontrada em outro braço ou em outro olhar, mas reside inabalável na coerência vibracional de habitar a sua própria pele, em comunhão profunda com a vida. Gostaríamos de saber, com a honestidade que cura, qual desses arquétipos mais visitou a sua vida até hoje, e qual personagem seu abriu a porta para ele. Deixe seu comentário abaixo, pois sua coragem em compartilhar sua verdade é o primeiro passo para quebrar o feitiço do silêncio e inspirar outros viajantes. Se este conteúdo tocou sua alma, inscreva-se e junte-se a nós nesta jornada contínua de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se sempre, a sua cura é o maior serviço que você pode prestar ao mundo.